Amém. Paz do Senhor, igreja. Mais uma vez aqui para falar da palavra de Deus. Eu agradeço o Senhor pelo privilégio de estar aqui para transmitir a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração à igreja. Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas 9, do 18 ao 20. O tema da mensagem é: quem diz a multidão que eu sou? Lucas 9, 18 ao 20. Amém? E aconteceu que, estando Jesus só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, e outros Elias, e outros que um dos seus antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus, ou o Cristo Filho de Deus. Amém? Podem assentar. Então, irmãos, será que nós somos reconhecidos como filhos de Deus? É a pergunta dessa noite. Será que nós somos reconhecidos como filhos de Deus? Às vezes nós dizemos assim, não importa o que os outros pensam sobre nós. Não importa. Eu posto o que eu quiser lá na internet, eu ando como eu quiser aí fora, eu só sei que domingo eu vou estar lá na igreja adorando a Deus porque eu sou crente, porque eu sou cristão. Então não importa o que os outros dizem. Irmão, eu quero dizer para você que importa. E importa muito, porque até Jesus se importou. Os irmãos imaginem que até Jesus se importou com o que as pessoas pensavam dele. Eu sei que, como Deus, ele sabia o que as pessoas pensavam dele, né? Mas ele fez um teste ali. O que as pessoas dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Por que eles disseram: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Pelas obras que ele fazia, pelo jeito que ele vivia, pelas palavras que ele falava, pelas suas atitudes. Como que o mundo vai nos conhecer? Como que o mundo vai nos conhecer e saber que nós somos filhos de Deus? É por aí. Então, irmãos, eu coloquei aqui, primeiro ponto: o que as pessoas falam a meu respeito? O 2, o que temos feito é para a glória de Deus? E o 3, não vos conformeis a esse mundo. Então, foi os 3 tópicos que eu coloquei aqui. O que as pessoas falam a meu respeito? Temos sido bom exemplo. Eu coloquei assim uma referência bíblica aqui, 2 Reis 4, 8 e 10, que fala sobre o Eliseu. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, todas as vezes, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então, irmãos, essa mulher via esse Eliseu, ele passava sempre por ali, por a cidade. Ele sempre estava por ali. E ele chegava a comer pão nessa casa. Provavelmente ele estivesse assim, tipo uma cafeteria. Talvez. Porque como que uma pessoa que vai chegar sempre a comer pão na casa de uma pessoa que não tem uma cafeteria, alguma coisa desse tipo? Eu não sei como que era antigamente, mas provavelmente seria. E esse homem sempre, com certeza, irmãos, quando ele ia comer esse pão que ele passava por ali comer, ele dava graça. Você tem dado graça pelo pão de cada dia que o Senhor dá? Às vezes eu vejo o pastor Marcelo encorajando vocês para dar graças pelo pão
da graça de todo o coração, de todo entendimento, né? Quem sabe esse homem dava graça e essa mulher observava. Irmãos, sempre tem alguém observando as nossas atitudes. Sempre haverá alguém observando as nossas atitudes, assim como observavam Jesus. Eles observavam Jesus, porque como que eles iam dizer, tu és o Cristo de Deus, ou Cristo, Filho de Deus? Porque eles observavam as atitudes, eles conviviam, eles viam o dia a dia de Jesus. Então eles sabiam. E a mesma coisa essa mulher aqui, ela observava esse homem que passava e chegava ali comer pão, e ele foi abençoado por isso, não foi? Imagina, arrumaram até um quartinho lá para ele, arrumaram até uma caminha lá para ele, arrumaram uma mesinha, um candeeiro, uma cadeira. Oxe, tinha lugar até para estudar a palavra, né? Foi uma benção, porque essa mulher via que ele era um homem diferente, que ele era um santo homem de Deus. Irmãos, queira Deus que as pessoas aí no mundo possam ver que nós sejamos santas mulheres de Deus, santos homens de Deus, pelas nossas atitudes, pelo nosso viver do dia a dia. Não, como eu disse, só nós estarmos aqui no final de semana e dizer nós somos crentes lá, nós somos testemunho lá. Mais para frente estarei falando sobre a candeia que não pode esconder. Então, irmãos, essa mulher, ela sabia que esse homem era um santo homem de Deus. E depois, como os irmãos conhecem a história, ele profetizou, né? Ela teve um filho, né? E depois acabou morrendo o filho dele, ele ressuscitou o filho dela, né? Acabou morrendo o filho dela e o Eliseu acabou ressuscitando o filho dela também. Ela foi abençoada, porque ela não podia ter filho, e por ela ter abençoado aquele santo homem de Deus, ela teve o filho que ela tanto queria. E o Senhor o ressuscitou. Aí eu coloquei 1 Timóteo 4, do 11 ao 12, quando Paulo aconselha Timóteo dizendo assim, ó, manda essas coisas e ensina-as, que ninguém despreze a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ser o exemplo dos fiéis. Irmãos, que nós possamos ser exemplo dos fiéis na palavra. Aqui pode entender-se de duas maneiras. Pode entender-se que nós temos que ser exemplo dos fiéis, manejando bem a palavra da verdade, ensinando a palavra da verdade. Porque aqui ele fala, né? Ensina. Então, entende-se isso. Mas também entende-se que nós temos que ser fiéis ao Senhor, exemplo dos fiéis nas nossas palavras, com as nossas palavras. Sim, sim e não, não. Muitas vezes nós somos tentados, às vezes naquela empolgação. Meu filho sempre fala para mim, mãe, não fala as coisas na empolgação, porque depois você fica com aquela cruz nas tuas costas. Não, ele não diz essa palavra, mas é mais ou menos assim. Você fica com aquele compromisso. Agora, para eu honrar a minha palavra, eu tenho que me sacrificar. Porque eu falei, agora eu tenho que fazer. E realmente é isso. Às vezes a gente fala as palavras da gente na empolgação e depois a gente não pode cumprir. Ou a gente passa vergonha e não estamos sendo um bom exemplo dos fiéis, ou a gente vai se submeter a qualquer coisa para a gente cumprir aquela palavra que a gente falou. Então, irmãos, um conselho que o Fernando me dá e eu vou passar para vocês. Não responda na empolgação. Não fala na empolgação. Você está empolgado, se estiver muito triste, não fala. E se estiver muito alegre, também não fala, não promete nada. Prometeu, irmãos, nós temos que cumprir. E até eu aproveito aqui, como faz quantos anos que eu estou juntamente com os irmãos. Talvez eu tenha prometido alguma coisa para os irmãos que eu não tenha cumprido. E eu aproveito nesse momento para me humilhar e pedir perdão para vocês. Na verdade, não lembro. Mas se porventura eu prometi alguma coisa para alguém e não cumprir, vocês podem me cobrar. Talvez eu não pague, mas vocês podem me cobrar. Em nome de Jesus. Então vamos cuidar das nossas palavras também, irmãos, no que se refere a palavras malditas. Às vezes a gente pensa que palavra de maldição é assim, você fazer um ritual lá e largar umas palavras de maldição sobre uma pessoa, fazer um altar, talvez, oferecer algumas ofertas ali.
e fazer uma maldição. Não. Simplesmente no modo de nós falarmos, às vezes, principalmente dos pais para os filhos. Não chame teu filho de coitado, de coitadinho, porque tem duas versões. Tem o coitadinho de estar com dó da criança, mas também tem uma outra palavra que praticamente é um miserável, sabe? Que é a mesma coisa que você está chamando ele de miserável ou alguma coisa parecida. Eu já andei estudando sobre isso aí, só que agora eu não lembro bem. Mas uma das palavras é miserável. Tu não quer que o teu filho seja um miserável. Não chame ele de burro. Isso aí você já sabe desde da fundação do mundo que tu não pode chamar teu filho de burro. Às vezes teu filho não vai bem na escola, às vezes acontece alguma coisa. Cuida nas palavras. Às vezes é melhor você pegar uma varinha e dar uma varada do que você lançar uma maldição. Porque uma varada, você vai corrigir ele, que Deus me livre que o conselho tutelar não esteja me escutando. Uma varada, a Bíblia diz que não é para retirar a vara do filho. Uma varadinha que tu der no teu filho, livra ele do inferno. A Bíblia diz isso, eu não lembro onde é que está escrito. Mas uma varadinha, o pai que corrige o filho com a vara, livra a sua alma do inferno. Então, irmãos, às vezes é melhor você dar uma varadinha. Eu estou falando varadinha, não estou falando um cacete, não estou falando uma cinta, uma correia, não estou falando num fio de luz. Sabe? Porque um fio de luz dói muito. Eu nunca apanhei de fio de luz. Mas dói, eu sei que dói. Agora, a vara, irmãos, não tem do tipo que eu já não provei nessa vida. Vara vocês podem pegar, que fininha que seja, vai doer. E daí, irmãos, vocês dão uma varadinha, aquilo dói na hora. E depois passa. E se você falar uma palavra de maldição, aquilo fica no mundo espiritual. E o inimigo vai fazer de tudo para cumprir aquela palavra que você falou sobre o teu filho. Não fale palavras malditas. Essa menina é uma relaxada, essa menina é uma porca. Eu lembro uma vez que o Odair e eu fizemos uma libertação com a moça. Pensa na moça linda, maravilhosa, bonita, e ela foi morar sozinha. Sabe o que ela falou para nós? Que tinha vez que tinha bicho de bicheira dentro da casa dela, ela não sabia por que era. E daí nós fomos orar com ela, e o Espírito Santo fez ela lembrar que a mãe dela dizia, na tua casa vai ter bicho, de tão relaxada que você é. E ela lutava contra isso, e ela queria ser uma mulher caprichosa, mas às vezes tinha até bicho de bicheiro dentro da casa dela. Então, irmãos, cuida. A gente fez a libertação, oramos, depois ela testemunhou que a casa dela era muito cheirosa e era muito limpa, porque Deus libertou, porque Jesus veio para nos libertar de toda e qualquer maldição. É só o Senhor que nos liberta. Então vamos cuidar, irmãos, nas nossas palavras. E também aqui fala no trato. Tratar bem as pessoas. Tratar as pessoas com humildade. Sabe, irmãos, as pessoas não são perfeitas. Às vezes nós achamos que as pessoas têm que ser perfeitas como nós. Só que nós estamos olhando para ela e estamos vendo que ela é imperfeita. E ela está olhando para nós e está vendo que nós somos imperfeitos. É que nem aquela história do 9, né? Eu olho daqui para lá é 9, você olha de lá para cá é 6. Então, os dois estão certos. As duas opiniões estão certas. Vamos ter paciência para tratar as pessoas. No trato e na caridade. A palavra fala aqui na caridade também. Que nós devemos fazer caridade. Só que também a gente tem que ficar esperto, irmãos. Porque tem pessoas que às vezes ela vê que você é muito abençoador. E às vezes as pessoas se prevalecem da gente. Às vezes as pessoas acham que você tem obrigação de ajudá-las. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas também você não pode ser escravizado por uma pessoa que pegou o teu fraco e ela quer sugar. O quanto mais ela puder sugar de você, ela vai te sugar. Então, você tem que orar e pedir sabedoria de Deus nesse trato aqui no amor e na caridade. E no espírito e na fé e na pureza. Nós temos que ser exemplo na fé também. O que é isso? Nós temos que deixar a nossa fé se manifestar. Está doente? Vamos orar, Jesus vai curar. Ah, mas Jesus não curou ainda. Ora de novo. Ora de novo. Até que você vai receber. A Bíblia fala que aquele que bate, recebe, né? Quem bate, a porta se abre. E aquele que busca, recebe. Vamos orar outra vez. E assim por diante. Aí, vamos para o 2 aqui. A minha garganta está bem seca, estou meio gripada. O que temos feito é para a glória de Deus?
1 Coríntios 10, 31 e 32. Portanto, quer comamos, quer bebamos. Não, portanto, quer comais, quer bebais. Quer comamos, quer bebamos, porque eu me incluo. Eu sou incluso aqui nessa. Quer comais, quer bebais, ou façais outra ou qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que nós temos feito tem sido para a glória de Deus? Você está abençoando uma pessoa, você está abençoando a pessoa para a glória de Deus? Ou é para você cobrar ela mais tarde e dizer, se não fosse eu, você não tinha saído lá daquele buraco. Se não fosse eu te dar a mão, você não estaria aqui agora. Será que é para a glória de Deus que nós estamos fazendo? A Bíblia diz que quando uma mão faz, não é para outra saber. O que nós fizermos de bem não é para outra pessoa, para nós ficar tocando trombeta aí pelo mundo. Então, irmãos, tudo que nós fazemos, que seja para a glória de Deus, né? Tudo que nós vamos fazer, nós vamos pensar assim, será que essa atitude que eu estou tomando é para a glória de Deus ou não é para a glória de Deus? Se não for para a glória de Deus, não faça. Se você tiver uma dúvida num negócio que você vai fazer, qualquer outra coisa que você for fazer, qualquer situação da tua vida, e você pensar, isso vai ser para a glória de Deus? Se a resposta for sim, positivo, faça. E se não, ore mais um pouco. O 32 diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeu e nem a gregos e nem a igreja de Deus. Então, isso aí eu sempre me refiro que é da nossa maneira de viver mesmo, do nosso modo de vestir, daquilo que nós postamos na internet, né? Principalmente as fotos escandalosas que muitas pessoas, principalmente mulheres, postam na internet, mas com roupas assim muito escandalosas, que não dá para ver que é uma serva de Deus, pelas atitudes. Então, aí eu acho que é dessa maneira aí, e, na verdade, tenho certeza que em tudo que nós formos fazer, tudo é tudo. Tudo que for fazer, que seja para a glória de Deus. Porque, como eu disse, por que os discípulos sabiam que Jesus era o Cristo? Era pela maneira que ele vivia, pela maneira que ele andava, pelos milagres que ele fazia, pelo jeito que ele procedia. Então, que nós sejamos da mesma maneira. Mateus 5, 13 ao 16 diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, o sal faz a diferença. Você e eu somos o sal da terra. Nós viemos para fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. É difícil, pastora, mas é tão difícil eu não andar que nem segundo o mundo anda. É tão difícil eu não andar não dançar conforme a música do mundo. É tão difícil. Irmão, você tem que escolher qual que é teu difícil. Mais difícil, irmão, é você ser chamado de uma hora para outra e não estar com a vida consertada com o Senhor e morrer sem salvação. Aí é difícil. Aí vai ser difícil. Eu sei que é difícil, porque o mundo oferece muitas coisas boas aparentemente. A Bíblia diz, né, que há caminhos para o homem que parece direito, porém o fim deles são os caminhos de morte. Tudo que você quer fazer bem, você tem que começar bem. Se você quiser fazer uma casa bem alicerçada, uma casa que vai durar por muitos e muitos e muitos anos, tem que ter um bom alicerce. Porque se não tiver um bom alicerce, o vento que chega nas outras casas, que foram construídas na rocha, e a sua, se for construída na areia, a Bíblia diz que vai ruir. Se você não construir tua casa na areia, na rocha, construir na areia, o vento que vem da areia, vem na da rocha também. Só que a que foi construída na rocha, ela vai permanecer. Para você construir na rocha, para você construir uma casa bem alicerçada, o que se faz? Primeiro você estuda o solo. Primeiro compra o lote, né? Depois você estuda o solo. Será que aqui não é um lugar pantanoso? Será que aqui a minha casa vai ficar bem firme? Né? Você pega, você estuda, você pega um engenheiro, aí você vai na prefeitura, aí você não vai não sei aonde. Irmãos, custa até 1 ano, às vezes, para você começar a construir tua casa. Primeiro, fazendo tudo certinho.
Agora, quando você quer uma casa que vai desmoronar bem loguinho, você pega, vai ali e faz um barraco de qualquer maneira, ou faz uma casa sem alicerce, joga os tijolos ali, que o primeiro vento que der bem forte vai derrubar a tua casa. Então, irmãos, vamos construir em lugar firme, vamos ficar firme no Senhor, vamos agir segundo a vontade de Deus na nossa vida, para que nós possamos fazer a diferença. Nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se acende, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A luz não tem como se esconder. Se você for luz, não tem como você se esconder. Aonde você chega, você brilha. Aonde você vai chegar, você vai brilhar. Eu lembro que muitas vezes eu estou por aí, mas eu lembro de uma vez muito, foi uma coisa que me marcou muito. Eu tinha as crianças pequenas ainda, e eu cheguei acho que fui vacinar as crianças num posto de saúde, e eu cheguei e falei ali um pouquinho com a mulher, sentei. Uma pessoa falou assim: a senhora é crente, né? Eu falei: sou sim. Por que ela sabia que eu era crente? Porque a luz não pode esconder. A luz que está em nós, não sei se foi a maneira que eu falei, a maneira que me portei, ela viu que eu era uma pessoa diferente. Que nem essa mulher, ela viu que o Eliseu era um santo homem de Deus. Provavelmente ela tenha visto que eu era uma santa mulher de Deus também. Então, nós temos que viver de uma maneira, irmãos, que nós possamos não colocar essa nossa lâmpada, olha aqui, ó, assim, nem se acende a candeia que se coloca debaixo do alqueire, mas no veladouro, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, vocês já pensaram que bênção as pessoas poder glorificar a Deus porque eles estão vendo as nossas boas obras? Vocês já imaginaram que bênção você saber que alguém glorificou a Deus porque viu você fazendo uma boa obra? Viu você se portando direito, viu você sendo um sal na terra, viu você fazendo a diferença, sendo uma luz no mundo, brilhando aonde você está, brilhando e também levando a luz do Evangelho às pessoas, né? Esse é o nosso lema. É glorificar o Senhor e levar a luz do Evangelho às pessoas. Se nós nos metermos em confusão, não estamos sendo sal. Se nós somos pessoas que não levam a paz, pessoas que levam as intrigas, a Bíblia fala assim que Deus se entristece com diversos tipos de coisa, mas tem uma sétima, eu acho, que Deus abomina. É aquela pessoa que semeia, que dissemina contenda entre os irmãos. Então, irmão, se você souber que tem uma família que está com problema, que está com divisão na família, que eu acho um absurdo, muitas famílias, às vezes, cristãs, que, às vezes, a mãe e a filha não conversam por meses, não mandam um recadinho por meses, porque a gente tem compatibilidade de gênio, incompatibilidade de gênio, é gênio, né? Porque é genioso, gênero é outra coisa. Incompatibilidade de gênio, irmãos, nós como cristãos, longe de nós ter incompatibilidade de gênio com quem quer que seja. A Bíblia fala que se for possível, é para nós ter paz com todos. Manter a paz com todos. Sabe, irmãos? Não guardar rancor, não guardar mágoa no coração. Sabe? Guardar mágoa das pessoas. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não pode habitar num coração cheio de mágoa, cheio de dor. Às vezes você está com uma mágoa tão grande numa pessoa, você não consegue perdoar a pessoa, e a outra pessoa também está com uma mágoa do tamanho contra você. E daí, quem ganha nessa é o inimigo. Um triste para cá, o outro triste para lá. E quem ganha nessa é o inimigo, né? Duas pessoas tristes uma com a outra, entristecemos a Deus e o inimigo ganha terreno. Agora, passando para a última parte aqui. Não vos conformeis a esse mundo. Romanos 1 e o 2. Pelo jeito vai ser pouca. Não, só estou brincando. Não vai ser pouca, não.
Já estou quase no fim. Não vos conformeis a esse mundo. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, Paulo aqui rogava aos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentasse os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo. Quantas vezes, irmãos, nós nos conformamos com o mundo? No começo, quando acontece uma coisa muito cabulosa, né, que a gente sabe que é pecado, nossa, que pecado. Depois, passados uns dias, já não é mais muito pecado, a gente já não acha muito mais que é pecado. Passado mais uns dias, a gente já está cometendo aquele negócio lá que o outro cometia, a gente também está cometendo, porque a gente acha, isso nem pecado é. Não, irmãos, nós temos que nos basear na palavra, e a palavra do Senhor não muda. Desde a eternidade, a palavra do Senhor é uma só. O Senhor colocou as palavras para nós, colocou esse manual aqui para nós estudarmos, para nós basearmos a nossa vida nesse manual aqui. Esses dias eu estava dizendo para uma pessoa, eu falei assim, ó, aqui está o manual. Fui comprar numa loja aí e estava falando para as mulheres sobre o Evangelho, e elas assim, ó, admiradas com as palavras que eu falava, sabe? E eu falando para elas, e eu falei assim, vocês só não sabem, como que a senhora sabe tanta coisa? Eu falei, porque eu estudo o manual. Se vocês estudarem o manual, eu falei assim, ó, Deus deixou nós aqui na terra, não criou nós, nos largou aqui ao léu da sorte. Ele deixou a palavra, né? E chegou de uma maneira tão maravilhosa nas nossas mãos, né? Os livros todos juntos. Vocês já imaginaram, irmão, na antiguidade, antigamente, quando era assim, ó, o livro de Salmo para lá, o livro de Romanos para cá, Efésios para cá, um livro para cada lado. Aí, olha aqui agora, ó, tudo uma biblioteca aqui, ó. Tudo junto, todos os livros aqui. Que privilégio, irmãos, nós temos todos os livros. Ah, diz tal coisa aqui nesse livro. Ah, mas eu vou conferir, o que será que diz aqui? Você olha, principalmente no Novo Testamento, tudo se confirma. A palavra confirma a palavra. Escritura interpreta a Escritura. Isso aqui é uma bênção, irmãos. Isso aqui é uma água que jorra para a vida eterna. Isso aqui é nosso pão de cada dia. Irmãos, não adianta ter o pão e deixar embolorar lá na prateleira e não comer. Você vai morrer de fome. Se você tiver pão na tua casa e tiver água para beber e você não beber, e você não comer desse pão, deixar bolorando lá na prateleira, você vai morrer de fome. Você não vai ter um guia. Aqui é o teu manual. Eu lembro que quando a Duda era pequenininha, ela tinha 3 aninhos, a gente comprou uma estante pela internet. E nós sofrendo, eu, Daíra e eu ali, sofrendo para montar aquela estante. Aí a Fábio passou lá em casa, deixou a Duda, e ela chegou lá e viu a gente aquele sofrimento, com 3 aninhos, irmão. Ela pegou o papelzinho assim e falou assim, vovó, é só você ler as instruções. Irmãos, nós pegamos aquelas instruções ali e nós lemos as instruções e a gente montou aquela estante no instantinho. Sabe, a gente não levou nem 1 hora para montar, não levou de jeito nenhum. Porque, irmãos, nós estávamos tentando fazer sem as instruções. Então, tem vezes, irmãos, que nós batemos a nossa cabeça, tem vezes que nós demos com a cabeça na parede, nós sofremos porque nós não temos as instruções. Nós não prestamos atenção nas instruções que o Senhor deixou para nós. Irmãos, leia as instruções, leia o manual que o Senhor deixou para você. Irmão, é uma vergonha dizer que às vezes você tem que estar incentivando as pessoas para ler a palavra. Isso aqui é vida, irmãos. A palavra de Deus é vida. E ela é viva e eficaz. E a palavra de Deus não volta vazia. Sabe? Ela faz o propósito, ela cumpre o propósito na nossa vida. Então, irmãos, vamos estudar mais a palavra. Vamos estudar mais o nosso manual. Para nós proceder bem, sabe? Para nós ser bem-sucedido, nós temos que saber do manual. Então, irmãos, aqui fala que não é, e não sede conformado a esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento.
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós vamos renovar o nosso pensamento, irmãos, a não ser pela palavra? Não tem outra maneira se tu ficar na televisão o dia inteiro. É claro que ninguém vai ficar na televisão o dia inteiro porque todo mundo trabalha. Ninguém é preguiçoso, as pessoas trabalham. Mas se o tempinho que nós tivermos é vago, a gente ficar só na frente da televisão, se a gente não tiver um tempinho para estudar a palavra, como que nós vamos renovar a nossa mente? Como? Como que o Espírito Santo vai fazer nós lembrar? Que o Espírito Santo é que faz nos lembrar da verdade. Mas se nós nunca estudamos a palavra, se nós nunca escutamos a verdade, se nós nunca lemos a palavra, como que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar? O Espírito Santo vos fará lembrar de toda a verdade. Mas se não tiver a verdade no teu coração, na tua mente, o Espírito Santo não vai fazer você lembrar de uma coisa que você nunca soube, nunca leu. Então, irmãos, não vamos nos conformar com esse mundo. Às vezes o mundo, que nem eu disse, né, oferece uma coisa, a gente acha que é pecado, de repente já não é mais pecado, a gente já está agindo igual o pessoal do mundo. Vamos nos consertar com Deus, irmãos. Vamos fazer tudo para nós ter uma vida santa, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não vou ver a Deus sem santidade. Você não vai ver a Deus sem santidade. Ah, pastora, mas eu não posso ser santo. Eu não sei se você pode ou não, mas eu estou lutando. Porque a Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo. A Bíblia diz sem santidade ninguém verá a Deus. Então, irmãos, nós temos que lutar para ser santo. É claro que nós pecamos, irmão, mas se você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Você peca e você se arrepende e Jesus te perdoa, e o perdão de Jesus é automático. Você não precisa ficar sofrendo com um pecado que tu já se arrependeu. Você não precisa sofrer por um pecado que tu já se arrependeu. Muitas vezes nós pedimos perdão por um pecado, nós nos arrependemos, nós choramos. Dali 15 dias a gente faz de novo. Dali mais não sei quantos dias. Irmão, para com isso. Se você se arrependeu e pediu perdão do teu pecado, o pecado é perdoado automaticamente. É assim que você se arrepende. Mas o perdão tem que ser do coração. Jesus me perdoa, mas amanhã eu vou fazer de novo. Então você já prepara mais um perdãozinho aí, porque eu vou cair de novo. Mas se cair, irmão, Jesus perdoa de novo. Mas eu te aconselho se cuidar para não cair novamente. Então, quando você cair, você pega, confessa, se arrepende, Jesus vai te perdoar. Mas não se conforme com esse mundo, irmão. Não se conforme. Aí 1 Pedro 1, 14 e 15 diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Aí eu coloquei aqui assim Efésios 4, 28, que diz assim, ó, eu não anotei aqui, não escrevi o versículo, mas diz mais ou menos assim, ó: aquele que aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que fazia isso não faça mais. Então tem uma série, eu aconselho você, eu incentivo você a ler o livro de Efésios, é uma bênção. O livro de Efésios, não sei qual livro da Bíblia que não é uma bênção, mas esse Efésios aí, ó, ele pega pesado e é muito bom. Irmão, se você ler o livro de Efésios e colocar o livro de Efésios em prática, pode ter certeza que você está com a salvação garantida. Porque o livro de Efésios é uma benção. E todos os outros também. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Efésios 5, 1 diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Pastora, mas eu não posso ser imitadora de Deus. Tudo bem, eu vou dar uma colher de chá. Sede imitadores de Paulo, como ele é de Cristo. Você dá na mesma. Mas fica um pouquinho mais leve, né? Em vez de eu dizer para você ser imitadora de Deus, eu vou dizer para você imitar Paulo, porque Paulo disse que era para imitar ele como ele imitava Cristo. Então vai dar na mesma, vai ficar mais leve. Você imitando o apóstolo Paulo, você vai estar no bom caminho. Porque Paulo imitava Cristo, né? Então nós vamos estar bem, sendo imitadores de Deus como filhos amados. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui eu coloquei assim, alguma coisa sobre vícios, né, sobre negócios ilícitos, tirar vantagem em tudo. Isso aí é tudo uma maneira de se conformar com as coisas do mundo, com aquilo que o inimigo oferece, com aquilo que o mundo oferece. Porque esse negócio de tirar vantagem em tudo, irmãos,
A pessoa não faz um negócio se não for para tirar vantagem. Né? Se não for para estar logrando um ou outro, a pessoa sempre está, sabe, bisbilhotando aonde ele pode tirar uma vantagem ali para... Tipo assim, eu estou dizendo tirar vantagem, irmão, tirar vantagem, não tirar lucro, porque se tu compra uma coisa por tanto, é claro que você não vai vender pelo mesmo tanto, você vai vender com a tua margem de lucro. Isso é legal. Agora, eu estou dizendo em lograr os outros. É isso que não pode. Então, eu falei também sobre vícios, né? Que vício, irmão, quando a gente fala em vício, a primeira coisa, beber e fumar. E droga. É os vícios que a gente acha. Não, tem muitos outros piores do que esse. Irmãos, pornografia, sabe? Aqui estamos só em adultos. As crianças estão lá na escolinha. Irmãos, a pornografia é um vício terrível. É um vício terrível. E isso, irmão, às vezes, quando os irmãos não vigiam, às vezes você pode ter esse vício. Mas tem uma novidade para te dizer. Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Jesus pode te libertar. Então, irmãos, eu soube de mulher que se diz cristã, irmãos, viciada em pornografia. O que é isso, irmãos? O que é isso? É fim dos tempos. Irmãos, uma pessoa que é viciada em pornografia e não busca ajuda para se libertar, irmão, você pode ter certeza, você não vai ser salvo. Não vai, não. Pessoa que é viciada em pornografia e não busca libertação, irmãos, você não se engane. Você está perdendo teu tempo. Então, irmãos, busque se libertar. Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus morreu na cruz para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Jesus liberta você. Continuando aqui, as concupiscências, que fala aqui nas concupiscências que eu li, né? Então, o que é no hebraico as concupiscências? Eu não sei hebraico, irmão, mas só que eu pesquisei lá e diz assim, ó: forte desejo de fazer algo que aborrece a Deus. Portanto, não se conforme em fazer algo que aborrece a Deus. Concupiscência, fazer coisa que aborrece a Deus. Isso é concupiscência, algo que aborrece a Deus. Aí eu coloquei aqui para finalizar, é João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês viram aqui, irmãos? Primeiro dizia que não era para nós se conformar com o mundo. Agora diz que não é para nós amar o mundo e nem o que no mundo há. Ah, pastora, mas eu amo tanto essas festas de dia de São João, de dia não sei do quê, essas festas caipira. Ah, eu gosto. Eu até fui de uma igreja, eu nunca fui, só estou dando um exemplo, que lá eles até faziam as festas caipira. Irmão, quando faz festa caipira na igreja, é só para camuflar, sabe? É só para camuflar e para fazer chamarisco de pessoa. Mas não é de Deus. Essas festas caipira não procede de Deus. Geralmente, festa de São João, o que eles estão comemorando? O dia que o João teve sua cabeça decapitada. Porque ele falou para uma mulher lá que não era lícito. Para um homem e para uma mulher que não era lícito eles estarem juntos, porque a mulher era mulher de outro homem lá, que parece que era irmão do outro. Não sei se era um rei, não lembro bem. Mas era rei, sim. Daí eu sei dizer que mataram o João. Degolaram o João. Tiraram ele da cadeia e degolaram ele. E daí nós vamos fazer uma festa para comemorar isso? Isso está certo? Não está certo. Então, irmãos, essas festas mundanas, carnaval. Ah, agora tem carnaval nas igrejas. Tem um grupo lá de carnaval que a gente vai para o carnaval. Irmãos, isso aí não está certo. Então, eu só estou ensinando porque o Paulo falou aqui, ó, a Timóteo, que era para ensinar. E eu só estou ensinando vocês sobre isso. Não se conforme com o mundo. Não se conforme com as festas do mundo. Se você que tem a tua criancinha na escola, se você arrumar ela para a festa das bruxas, colocar aquelas, eu não sei como que diz, as fantasias do dia das bruxas, na tua filha, no teu filho, você está lançando maldição sobre a tua filha e teu filho. Não faça, irmãos. Não faça. Não se conforme com esse mundo.
Continuando aqui, João 2, 15 a 17. Não, que eu já li. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E daí você me pergunta, pastora, mas Deus não amou o mundo de tal maneira? Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que morresse por nós, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é de um outro tipo de amor. Deus amou os homens que estavam no pecado. Deus não ama o pecado. O mundo aqui se refere à humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o amor de Deus pelo mundo. Não é esse outro amor pelo mundo que eu estou falando. Então, irmãos, esse amor que eu estou falando é sobre o sistema corrupto do mundo, sobre todo o pecado imaginável que Satanás promove, assim como essas festas que eu disse, sobre os adultérios, sobre as mentiras, sobre o orgulho, sobre o engano, a falsidade, o egoísmo, a inveja. Essas coisas que nós não devemos amar. O versículo 16 diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a concupiscência dos olhos aqui, que é a pornografia que eu falei, que entra nesse tópico aqui. A pornografia é a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Repita comigo, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Amém. Levante-se, irmãos. Vamos fazer de tudo, irmão, para viver de maneira que o mundo possa ver que realmente nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Jesus. Grande Deus Pai, Criador de todas as coisas. Entreguei a palavra, Senhor, segundo o Senhor colocou no meu coração. E eu te agradeço, Senhor, porque eu pedi para o Senhor que me desse graça, Senhor. E o Senhor me deu graça, em nome de Jesus. Eu agradeço. Eu peço que essa palavra fique, Senhor, gravada no coração e no pensamento dos irmãos. Que ninguém esqueça, Senhor. Ninguém esqueça, Senhor, de lembrar, ninguém esqueça, Senhor, de ler a palavra, de orar, de ler o manual, Senhor, de estudar o manual, para saber como viver uma vida santa na Tua presença, Senhor. Que possamos, Senhor, ser santos lutando contra o pecado e não nos conformarmos com o mundo e com o pecado, Senhor, que tão de perto nos rodeia. Senhor, que nós possamos, Senhor, procurar ter uma vida santa na Tua presença, Senhor. Procurar viver segundo a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Amém.